Milagres de Jesus. Durante os 3 anos de ministério, Jesus realizou muitos milagres. O primeiro deles aconteceu em um casamento, quando transformou água em vinho. Ao longo de sua jornada, ele curou doentes, ressuscitou mortos e demonstrou poder sobre a natureza. Entre seus milagres mais conhecidos estão a multiplicação dos pães e peixes, o caminhar sobre as águas e curas de paralíticos, cegos e surdos. No total, a Bíblia registra 37 milagres realizados por ele. Além dos milagres, Jesus ensinava através de parábolas, histórias curtas com lições espirituais. No Novo Testamento, encontramos 44 parábolas contadas por ele. Saiba mais sobre todos os milagres de Jesus. A crucificação e morte de Jesus. Os milagres e ensinamentos de Jesus atraíam multidões, mas também despertavam a fúria dos líderes religiosos. Temendo perder sua influência, eles começaram a conspirar contra ele. Judas Iscariotes, um dos discípulos, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Durante a última ceia, Jesus já havia anunciado sua traição e morte, mas permaneceu firme, sabendo que era parte do plano de Deus. Após orar no Monte das Oliveiras, Jesus foi preso e levado ao Sinédrio, onde foi julgado pelos sacerdotes. Depois, foi entregue às autoridades romanas. Pilatos, governador da Judéia, não encontrou culpa em Jesus, mas cedeu à pressão do povo, que preferiu libertar Barrabás e condenar Jesus à crucificação. Jesus foi torturado e humilhado antes de ser levado ao Monte Gólgota, onde foi crucificado. Pouco antes de morrer, clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele morreu entre 34 e 39 anos de idade. Seu corpo foi colocado em um túmulo selado e guardado por soldados romanos. Veja também versículos sobre a morte de Jesus e as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. A ressurreição de Jesus. 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou. Algumas mulheres que o seguiam foram ao túmulo e o encontraram vazio. 2 anjos anunciaram: ele não está aqui. Ressuscitou! Os discípulos ficaram surpresos. E dias depois, Jesus apareceu a eles. Ele permaneceu na terra por 40 dias, ensinando e encorajando seus seguidores. Mais de 500 pessoas o viram antes de sua ascensão aos céus. Antes de subir ao céu, Jesus lhes deu a grande comissão, ordenando que seus seguidores espalhassem sua mensagem pelo mundo. Veja também versículos sobre a ressurreição de Jesus. A volta de Jesus. Jesus prometeu que voltará. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, apenas Deus Pai. Por isso, é importante estarmos preparados e firmes na fé. Quando voltar, ele julgará a humanidade e estabelecerá a justiça. Aqueles que o aceitaram como Salvador terão a vida eterna e viverão com ele para sempre. O legado de Jesus Cristo. Jesus foi mais do que um mestre ou líder religioso. Sua vida foi um exemplo de amor, compaixão e obediência a Deus. Ele é reconhecido como o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar, por meio de sua morte e ressurreição. O arcanjo Jofiel, cujo nome significa beleza de Deus, é o arcanjo da iluminação, sabedoria e beleza, atuando como um mestre divino que guia a humanidade para o conhecimento e a consciência superior, afastando a ignorância e promovendo a criatividade, sendo um dos arcanjos citados em textos místicos e apócrifos, associado à expulsão de Adão e Eva do Éden e guardião da árvore da vida, e uma figura chave em tradições esotéricas e em algumas obras literárias como Paraíso Perdido de John Milton, Origem e Tradições. Não bíblico, Jofiel não é nomeado diretamente nas escrituras canônicas da Bíblia, mas sua figura surge em textos mais tardios e apócrifos, como os dos livros mágicos medievais, Guardião do Éden. Uma tradição o identifica como o anjo que guardou a árvore do conhecimento e expulsou Adão e Eva do jardim do Éden.
tornando-se o guardião da árvore da vida com uma espada, flamejante para impedir seu retorno. Funções e simbolismo. Iluminação e sabedoria. Seu principal papel é trazer clareza mental, sabedoria divina e iluminação espiritual, ajudando as pessoas a se conectarem com sua própria essência superior, beleza e criatividade. Jofiel é o anjo da beleza, da arte e da criatividade, inspirando pensamentos belos e ideias criativas para resolver problemas e melhorar a vida. Luz dourada. Ele e suas legiões de anjos trabalham com a luz dourada, promovendo a libertação da ignorância e do medo e aumentando a capacidade mental e espiritual. Na cultura popular e esoterismo, literatura, aparece em Paraíso, perdido de John Milton como um querubim de asas. Velozes, magia e ocultismo. É mencionado em grimórios como as verdadeiras clavículas de Salomão e o Calendarium Naturale, Magicum Petum, ligado a Cabala e a planetas como Saturno e Júpiter. Dependendo da tradição, Cerrílio e Ciferra em adaptações ficcionais. É retratado como um anjo com uma relação complexa com Lúcifer, mostrando sua lealdade e sua natureza descontraída. Como invocar Jofiel. Busque Jofiel quando precisar de inspiração, clareza, criatividade ou para afastar pensamentos negativos e ignorância, focando na beleza interior e exterior e na busca por conhecimento. Na Bíblia, o exército de Deus refere-se tanto a forças literais, anjos, Israel, quanto a uma metáfora para os crentes, que são chamados a lutar espiritualmente contra o mal, usando a armadura de Deus, Efésios 6, e tendo Jesus como comandante, lutando pelo reino, pela verdade e pelas almas, sendo um povo guerreiro e valente. Deus é o Senhor dos exércitos, Yahweh Sabaoth, liderando batalhas e garantindo a vitória. Um conceito forte no Antigo Testamento Israel em Canaã e expandido para a igreja no Novo como um exército espiritual. No Antigo Testamento, Deus como comandante. Deus lidera Israel em batalhas, como em Eixo do Mar Vermelho e conquistando Canaã, sendo ele o Senhor dos exércitos, Yahweh Sabaoth. Israel como seu povo, o exército de Israel, sob sua direção, é chamado de Exército de Deus. Como visto em Crônicas 12, com muitos homens se juntando a Davi para formar essa força poderosa. Vitória, não pela força humana. Salmos 3:3 e 16. 22 enfatiza que a vitória não vem da força dos soldados ou cavalos, mas do Senhor que guarda seus fiéis. No Novo Testamento, a igreja como um exército espiritual. Os cristãos são chamados a serem soldados de Cristo, com Jesus como seu comandante. A armadura de Deus, Efésios 6 e 10, 20. Luta não é contra carne e sangue, mas contra o mal. E os crentes usam capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, palavra de Deus e sapatos da paz. Foco espiritual. O objetivo é lutar contra o pecado e o mal, expandir o reino de Deus e resgatar almas, sendo um exército corajoso, serviçal e focado na paz. Em resumo, o exército de Deus na Bíblia é uma representação da liderança divina em guerras literais e, mais importante, da força e chamado dos crentes para a batalha espiritual, equipados com a palavra e a fé, para vencer o mal e servir a Deus. Em João 4 e 19, a Bíblia diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro, significando que o amor humano, especialmente o amor a Deus e ao próximo, tem sua origem e fonte no amor de Deus por nós, sendo um reflexo do amor divino que recebemos.
e que devemos estender esse amor a quem vemos, provando nosso amor a Deus, a quem não vemos. Significado e contexto. Origem do amor. Este versículo destaca que o amor genuíno não é algo que iniciamos, mas uma resposta ao amor de Deus por nós, que é o primeiro amor. Amor prático. Nos versículos seguintes, 1 João 4, 20-21. João explica que amar a Deus, a quem não vemos, se prova amando o irmão, a quem vemos, enfatizando a ação e a prática do amor. Combate a heresia. João escrevia contra os gnósticos, docetistas que negavam a realidade de Jesus em carne, desvalorizando o material e, por consequência, o amor ao próximo. Ele contrapõe isso, mostrando que o amor ao irmão é prova do amor a Deus. Em resumo, 1 João 4,19 afirma que Deus nos amou primeiro, incondicionalmente. Nós respondemos a esse amor, amando-o. Esse amor se manifesta no amor ao próximo. A batalha angelical contra o mal é um conceito central em diversas tradições religiosas, especialmente no cristianismo, simbolizando o conflito contínuo entre as forças do bem e as do mal. A narrativa mais proeminente descreve uma guerra nos céus, liderada pelo arcanjo Miguel, contra Lúcifer e os anjos caídos. Na religião e teologia, a batalha celestial original, descrita no livro do Apocalipse. Apocalipse 12, 7 e 12. Essa é a história fundamental da rebelião de Lúcifer, que, movido pelo orgulho, desejou ser igual a Deus. Miguel, o comandante dos exércitos celestiais, liderou os anjos leais em batalha, derrotando Lúcifer e seus seguidores, que foram então expulsos para a terra, tornando-se Satanás e seus demônios. Arcanjo Miguel, ele é a figura central nesse conflito, venerado como o príncipe que luta incansavelmente contra o mal para defender a fé e a igreja. Batalha espiritual contínua. A batalha original no céu é vista como o início de uma guerra espiritual que continua na terra. Os cristãos acreditam que Satanás e suas hostes espirituais da maldade continuam a lutar contra Deus e a tentar afastar a humanidade da verdade. Essa luta é vista como um conflito invisível, travado na mente e no reino espiritual, não contra carne e sangue. Na cultura popular, o conceito da batalha angelical é frequentemente explorado na cultura popular, em mídias como literatura, obras como Paraíso Perdido de John Milton, que narram a queda de Lúcifer e a guerra no céu, cinema e televisão. Filmes e séries de TV frequentemente apresentam anjos guerreiros lutando contra demônios, como em Constantine, Supernatural e a série de filmes Anjos da Noite. Arte, inúmeras pinturas, esculturas e ilustrações retratam São Miguel Arcanjo empunhando uma espada ou lança para derrotar Satanás, frequentemente na forma de um dragão ou serpente. A batalha angelical contra o mal, em essência, é uma metáfora poderosa para a luta universal entre a luz e as trevas, o bem e o mal, que ressoa profundamente na consciência humana. A crença popular de uma batalha angelical às 3 da manhã deriva da ideia de que este é um horário de intensa atividade no mundo espiritual, com interpretações que variam entre a hora do diabo e um momento de forte conexão com Deus. Interpretações espirituais. Perspectiva cristã, bíblica, para muitos cristãos. Às 3 horas da manhã são vistas como um horário em que Satanás tenta zombar da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Acredita-se que, como Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde, a hora nona, a madrugada é usada pelas forças malignas como um horário oposto para rituais e ataques espirituais. Acordar nesse horário pode ser
interpretado como um chamado divino para a oração e vigilância espiritual. Outras tradições espirituais. Em algumas tradições, como a Umbanda, a madrugada é vista como um período propício para a manifestação de energias benéficas, incentivando a oração e a conexão com guias espirituais, medicina chinesa e esoterismo. Em outras abordagens, como a medicina chinesa, acordar às 3 horas da manhã está ligado ao meridiano da vesícula biliar, relacionado a mágoas e frustrações, sugerindo um momento de necessidade de perdão e paz interior. Explicação científica. Do ponto de vista biológico e médico, acordar por volta das 3 horas da manhã é comum e pode ser explicado pelos ciclos naturais do sono. O sono é dividido em fases que se repetem a cada 90 minutos. Nesse período da madrugada, o sono tende a ser mais leve, facilitando breves despertares, que geralmente passam despercebidos, a menos que a pessoa esteja ansiosa ou estressada. Portanto, a batalha angelical é uma interpretação espiritual de um fenômeno que também possui explicações fisiológicas e culturais. O único anjo explicitamente descrito como guerreiro e líder dos exércitos celestiais na Bíblia é o arcanjo Miguel. Nomes de outros anjos guerreiros que não estão na Bíblia geralmente vêm de textos apócrifos, tradições religiosas posteriores ou da cultura popular. Na Bíblia canônica, a Bíblia canônica, aceita pela maioria das denominações cristãs, menciona apenas os nomes de 3 anjos, Miguel, Gabriel e, em algumas traduções católicas, Rafael no livro de Tobias, que é canônico para católicos, mas apócrifo para protestantes e judeus. Miguel é o príncipe e guerreiro que luta contra Satanás e os anjos caídos. Gabriel é, primariamente, um mensageiro. Rafael é conhecido por sua função de cura e companheirismo fora da Bíblia canônica, em textos não canônicos, como o livro de Enoque, ou em tradições esotéricas e na cultura popular. Outros nomes de anjos, muitos deles com papéis de guerreiros ou protetores, são mencionados, mas eles não têm base nas escrituras bíblicas oficiais. Uriel, frequentemente listado como um dos 7 arcanjos em algumas tradições, embora não seja mencionado na Bíblia canônica, às vezes é associado ao fogo e à sabedoria. Anael, Azaziel e Azaquiel. Outros nomes que aparecem em listas de supostos arcanjos em algumas tradições, mas não na Bíblia. Metatron, uma figura proeminente em textos místicos judaicos, Kabbalah e em algumas tradições esotéricas, descrito como um anjo de grande poder, mas ausente na Bíblia. Portanto, qualquer anjo guerreiro que não seja Miguel Arcanjo tem origem em crenças ou narrativas fora do cânone bíblico principal. Orar às 3 horas da madrugada, ou hora da misericórdia, é popular na fé cristã por ser um momento de silêncio e maior conexão espiritual, ideal para a libertação de bloqueios, intercessão e recebimento de revelações divinas, aproveitando a tranquilidade para uma oração mais focada, embora não seja um horário obrigatório, mas um chamado pessoal de Deus para vigília e dependência espiritual, segundo vários pregadores e textos religiosos. Razões para orar às 3 horas da madrugada, chamado pessoal de Deus. Muitas pessoas acordam nesse horário como um sinal de Deus, pedindo para orar por situações específicas, familiares, ou para receber direção, intimidade e foco. A madrugada oferece paz e ausência de distrações, permitindo uma concentração maior na oração e um momento de intimidade com Deus, como Jesus fazia. Batalhas espirituais e intercessão. É visto como um momento chave para combater o mal, limpar mágoas, repreender espíritos e interceder por si e pelos outros, sendo um momento de vigília espiritual. Hora da misericórdia. Na tradição cristã,
Esse horário é associado à misericórdia divina, sendo um momento propício para pedir perdão e libertação, como revelado por Jesus, que orava nesse período conforme a crença. Exemplo bíblico: Jesus orava de madrugada, e outros personagens bíblicos também separavam esse tempo para Deus, demonstrando dependência espiritual. Explica o Portal A12. Não é obrigatório, mas é poderoso. Deus ouve em qualquer hora, mas a madrugada pode ser um momento especial para quem sente o chamado, um alerta de perigo espiritual ou um convite para uma oração mais profunda. Segundo o canal A Bíblia é Viva. Em resumo, orar às 3 horas da madrugada é uma prática espiritual que busca uma conexão mais profunda com Deus, aproveitando o silêncio para intercessão e recebimento de revelações, sendo um chamado pessoal e um momento de poder espiritual para muitos, mas não uma regra para todos, segundo o santo do sono mais conhecido, especialmente em Portugal, é Santo Elias ou Elias, venerado como padroeiro do sono, com grande devoção no Santuário da Penha, em Guimarães, associado a passagens bíblicas de exaustão e descanso divino. Outros santos com ligação ao sono incluem São José dormindo, protetor em sonhos e dificuldades, e Santa Dínfina, invocada para distúrbios do sono e insônia, ligada à saúde mental. Santo Elias, padroeiro do sono. Origem: profeta bíblico que, exausto, pediu a Deus para morrer e foi despertado por um anjo. Veneração: onde peregrinos buscam intercessão para uma boa noite de sono. Outros santos relacionados ao sono e descanso. São José dormindo. Invoca-se sua proteção e confiança na providência divina, pois Deus lhe deu orientações em sonhos, mesmo em repouso. Santa Dínfina, padroeira de quem sofre de angústia mental e distúrbios do sono, como a insônia, oferecendo paz de espírito. São Désiré, bispo, cujos sermões eram tão longos que faziam os fiéis dormirem, sendo invocado para quem sofre de insônia de forma um tanto irônica. Portanto, se procura um santo para o sono, Santo Elias é o principal, mas São José e Santa Dínfina também são invocados para diferentes aspectos do descanso e paz. Não há uma lista oficial de 6 anjos mais poderosos, pois isso varia entre as tradições religiosas, mas os mais consistentemente citados como poderosos incluem os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, além de outros como Uriel, Metatron e Israfil, que lideram os exércitos celestiais, trazem mensagens divinas, curam e governam diferentes reinos, sendo Miguel guerreiro supremo e líder angelical. Arcanjos principais tradições judaico-cristãs: Miguel Micaíla. Micaíla é o mais poderoso guerreiro, líder dos exércitos de Deus, protetor e defensor contra o mal, cujo nome significa quem é como Deus. Gabriel Gibril, o mensageiro divino, traz revelações e anuncia eventos importantes, como o nascimento de Jesus, significando Deus é poderoso. Rafael, Rafiel, o anjo da cura, protetor dos viajantes, com a função de curar a terra e a humanidade, significando Deus cura. Uriel, associado à luz, sabedoria e aos mistérios divinos, significando Deus é minha luz ou fogo de Deus. Metatron, um dos mais elevados, atua como escriba divino e mediador entre Deus e os anjos. Esrafel, no Islã, é o anjo que tocará a trombeta para anunciar o dia do juízo final, um papel de imenso poder e responsabilidade. Outros poderosos: Abdelabaden, mencionado em diferentes textos, associado à destruição ou anjos. Vingadores: Samael, muitas vezes associado à morte ou ao julgamento. Esses anjos são considerados os mais próximos de Deus,
e com as funções mais cruciais. Embora a lista exata e a hierarquia possam variar conforme escrituras e crenças, o arcanjo Rafael é um exemplo de uma figura proeminente na tradição religiosa que é considerada um anjo, mas cujo nome e histórias de guerreiro não aparecem no cânon bíblico protestante, embora Rafael seja reconhecido nas tradições católica, ortodoxa e em textos judaicos antigos como o livro de Tobias, que faz parte dos livros deuterocanônicos, ou seja, aceitos por católicos, mas não por protestantes. Ele não é mencionado nas escrituras hebraicas originais, nem no Novo Testamento que compõe a Bíblia protestante. Ele é conhecido principalmente como um anjo de cura e guia, mas seu papel na batalha espiritual, como acontece com Miguel, também é implícito. É importante notar que o principal anjo guerreiro, reconhecido em todas as principais vertentes do cristianismo, e na Bíblia é Miguel Arcanjo, que lidera as hostes celestiais contra Satanás. Seu nome significa quem é como Deus, e ele é explicitamente mencionado na Bíblia em livros como Daniel, Judas e Apocalipse. Portanto, qualquer anjo guerreiro, além de Miguel e Gabriel, que é um mensageiro, não um guerreiro principal, vem de textos apócrifos, deuterocanônicos como o já mencionado livro de Tobias, ou o livro de Enoque, que cita outros nomes, como Uriel, tradições populares, mitologias ou obras de ficção que criaram suas próprias figuras de anjos guerreiros. Anjos do bem e do mal representam forças espirituais opostas. Os anjos bons, como o anjo da guarda, são mensageiros divinos, protetores e guias, que auxiliam a humanidade, enquanto os anjos maus demônios são espíritos caídos que buscam corromper e prejudicar, atuando como o lado sombrio em conflitos morais e espirituais. Um tema explorado em religiões, mitologia e cultura popular, incluindo livros e jogos. Na perspectiva religiosa, espiritual, anjos do bem bons são espíritos criados bons por Deus, atuando como intermediários entre o divino e o humano, protegendo as pessoas e guiando-as para o bem, como os anjos da guarda e os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, anjos do mal demônios. São anjos que se rebelaram contra Deus, como Lúcifer e seus seguidores, tornando-se maus por sua própria escolha e buscando o mal e a destruição. Conforme doutrinas cristãs, na cultura popular e simbolismo, o dilema moral, a imagem do anjinho de um lado e do diabinho do outro, simboliza a luta interna do ser humano entre o certo e o errado, o bem e o mal, representando a tentação e a consciência. Livros e mídia. O conceito é frequentemente usado em títulos e enredos, como no livro Anjo do Bem, Gênio do Mal, que aborda a dualidade de personagens na cultura brasileira, ou em jogos como Minecraft, onde se criam batalhas entre essas forças. Em resumo, a ideia central é a luta cósmica e individual entre a luz anjos do bem, proteção divina, e as trevas anjos do mal, tentação e corrupção, um reflexo da liberdade de escolha e do destino humano. Sim, segundo a tradição cristã e interpretações bíblicas, principalmente de Ezequiel 2:8 e 12 e 17. Lúcifer era considerado o anjo mais belo, sábio e poderoso criado por Deus, descrito com grande esplendor e adornado com pedras preciosas. Mas sua beleza e orgulho o levaram à rebelião, resultando em sua queda e transformação em Satanás, o diabo, que é frequentemente retratado como feio e monstruoso como contraste. Detalhes da tradição. Origem. A ideia vem de passagens bíblicas, como Ezequiel 2:8 e 12:17, que descrevem um querubim associado a Lúcifer como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza, adornado com pedras preciosas e música. Queda.
sua beleza deslumbrante o levou à vaidade, fazendo-o desejar ser igual ou superior a Deus, levando-o a liderar uma rebelião contra o céu. Contraste. A beleza inicial de Lúcifer serve como um contraste dramático com a imagem do diabo, monstruoso e feio, que a arte e a teologia popular desenvolveram para inspirar medo e representar o mal absoluto. Em resumo, a descrição de Lúcifer como o anjo mais bonito vem de textos que falam de sua perfeição original, sendo a beleza um dos atributos que o tornaram orgulhoso e o fizeram cair, contrastando com sua imagem atual de criatura demoníaca, como visto em obras como O Paraíso Perdido de Milton John. Milton, ou na arte medieval e renascentista. Os anjos que usam espada são frequentemente retratados como guerreiros celestiais, sendo o arcanjo Miguel o mais famoso, simbolizando justiça, coragem e a luta contra o mal, derrotando o dragão Satanás com sua espada flamejante. E outros anjos também carregam lâminas para combater o mal, como visto na Bíblia e em obras de fantasia. Principais anjos e espadas. São Miguel Arcanjo é o principal anjo guerreiro, retratado com armadura e espada, representando a força divina e a vitória sobre as forças das trevas, cortando mentiras e enganos. Anjos guerreiros. Além de Miguel, outros anjos em narrativas tanto religiosas quanto de ficção empunham espadas para defender o bem, como as lâminas de anjo que podem matar demônios e outras criaturas sobrenaturais, como visto em séries como Supernatural. Significado da espada: justiça divina. A espada de Miguel representa a justiça e a aplicação da vontade de Deus. Proteção. É um símbolo de proteção contra o mal e o perigo, atuando como um guardião. Palavra de Deus. A espada do Espírito. Na Bíblia também se refere à palavra de Deus, que é afiada e poderosa para discernir e combater o mal. Variações nas crenças. No judaísmo, por exemplo, Miguel é mais associado às chaves dos portais celestiais do que a uma espada. Mas a iconografia cristã popularizou o anjo guerreiro com espada. Portanto, anjos com espada são uma figura poderosa de proteção, justiça e guerra espiritual contra as forças do mal. Com Miguel sendo o exemplo mais proeminente, os anjos são, nas tradições judaico-cristã e islâmica, seres espirituais e celestiais criados por Deus para servi-lo como mensageiros e defensores do seu reino, possuindo inteligência, vontade e poder acima dos humanos, mas não onipotência ou onisciência, atuando em diversas hierarquias e podendo-se manifestar em formas visíveis ou invisíveis, sendo exemplos famosos os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. A palavra anjos também pode se referir à dupla musical portuguesa, Os Anjos, ou a famosa canção da banda Legião Urbana. Natureza e função. Seres espirituais. São espíritos incorpóreos, imortais, sem corpos físicos, que existem no domínio espiritual, o céu, e não se reproduzem. Mensageiros e servidores. Sua principal função é servir a Deus, transmitir suas mensagens e atuar em seu favor e na proteção dos homens, como anjos da guarda. Hierarquia. Existem diferentes ordens e classes de anjos, como serafins, querubins, tronos, arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e anjos da guarda. Com funções distintas, manifestação podem aparecer em visões, sonhos ou adotar formas humanas para cumprir missões divinas, embora sejam invisíveis na maior parte do tempo. Diferenças entre anjos bons e caídos. Anjos bons permaneceram fiéis a Deus e servem ao seu propósito. Anjos caídos, demônios, espíritos rebeldes, como Lúcifer, que se opuseram a Deus e foram condenados, atuando no mal. Anjos
Na cultura, ícones populares. A iconografia comum os retrata com asas de ave e halo, e o folclore adiciona mitos e histórias. Música, a dupla Os Anjos foi um sucesso em Portugal, e a música Os Anjos da Legião Urbana retrata o sofrimento e a esperança. Entenda a função angélica dos anjos e seus poderes. Os anjos são criaturas de Deus a seu serviço, cujos poderes são limitados na sua função angélica. Cada milícia atua de forma sistemática como defensores do reino, a criação e os anjos pregação. 40 dias com São Miguel Arcanjo, anjo do latim angelus e do grego angelus, mensageiro, segundo a tradição judaico-cristã, a mais divulgada no Ocidente, conforme relatos bíblicos. Anjos guerreiros se referem principalmente a figuras celestiais, como o Arcanjo Miguel, o líder que combate o mal, mas também pode indicar obras de ficção como o anime mangá, a Ikki-Tausen, anjos guerreiros ou até mesmo profissionais da saúde, como enfermeiros, chamados metaforicamente de anjos guerreiros pela sua coragem e serviço à vida, atuando como defensores da humanidade contra adversidades. Na religião e espiritualidade, Arcanjo Miguel, o mais famoso anjo guerreiro, líder dos exércitos celestiais, defensor do povo de Deus e guerreiro contra Satanás e as forças do mal, como descrito na Bíblia e outras tradições. Anjos, em geral. Anjos são vistos como guerreiros de Deus, enviados para proteger, guiar e cumprir missões divinas, atuando na batalha entre o bem e o mal. Na cultura pop, anime, mangá, Ikki-Tausen, Anjos Guerreiros, uma série de anime mangá baseada no clássico chinês Romance dos Três Reinos, onde jovens lutadores com espíritos de guerreiros antigos lutam em uma guerra entre escolas rivais. Na metáfora, profissionais da saúde. Durante a pandemia de COVID-19, profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares foram chamados de anjos guerreiros por sua bravura e dedicação em salvar vidas, lutando contra a doença. Em resumo, o termo abrange desde figuras sagradas de proteção e combate, espiritual Miguel, até narrativas de fantasia, Ikki-Tausen e reconhecimento de heróis cotidianos, profissionais de saúde, sempre remetendo à coragem, proteção e luta pelo bem.